Vamos lá, vamos ver se A vai. gente precisa acompanhar pelo Instagram. Estou acompanhando ao vivo. Estamos iniciando, informando, continue. Estamos chamando mais seguidores para esse vídeo. Vamos lá. Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Quali. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre zootecnia e a nutrição animal. Eu vou iniciar a live por enquanto. Oi, Ju, boa noite. Eu vou dar início na live me apresentando um pouquinho. Eu cheguei a apresentar uma live pela Quali, mas cortou totalmente minha apresentação. Então eu vou falar rapidinho e apresentar para vocês. Meu nome é Rebeca Penteado, eu sou veterinária, sou colaboradora da Quali Vets, sou fisiatra, me formei pela Universidade Paulista Unip em 2016 e depois eu fiz a especialização de fisiatria pela Fisiocare. E hoje eu atuo atendendo a domicílio, particulares e pela empresa Qualivets e também pela BMVL, que é uma empresa de atendimento a domicílio também de outra colaboradora nossa, a Karina. E é isso, gente. Espero que vocês curtam bastante a live. Vou chamar aqui a Cris acenou agora. Só um minutinho, Cris, que eu já vou te chamar. Espera aqui que eu vou ver. Aqui. Vamos ver, vamos ver. Olá, Carlos, boa noite. Obrigada, Ju. Vamos que vamos. Vamos esperar a Cris entrar só. Já convidei. E vamos falar. Aí, a Cris está entrando agora. Oi, Cris. Oi. Tudo bom? Tudo bem? Tá me escutando bem? Tô sim. Gente, se tiver algum problema de áudio também, que vocês não estejam me escutando ou não estejam escutando a Cris, podem acenar, pode dar um grito, que a gente dá uma olhadinha aqui. Então, eu vou pedir para a Cris se apresentar. Eu já dei o tema da live, né, que é zootecnia e nutrição animal. Então, a Cris também é colaboradora nossa da Qualivets. Cris, se puder falar um pouquinho de você. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cristina. Eu sou uma das colaboradoras da Qualivets. Eu trabalho com alimentação natural. Eu sou a nutricionista responsável por formular alimentação natural. Eu sou formada em zootecnia na Unesp, sou recém-formada. Formei agora em dezembro, mas eu atuo desde dezembro com alimentação natural. Já fiz estágio com nutrição de cães e gatos e é nessa linha que eu estou seguindo de trabalho mesmo. Entendi. Cris, e fala um pouquinho pra gente, porque eu acho que todo mundo tem um pouco dessa noção, né, de zootecnia bem rasa. Então, quando fala zootecnia, eu mesma, vou ser bem sincera, eu veterinária, colega, de pensar que zootecnia, você já pensa em algo ali com campo, com fazenda, com gado. O que é a zootecnia? Na verdade, quando fala da zootecnia, o foco principal é sempre produção, né? A zootecnia tem 4 pilares principais, que é a nutrição animal, o melhoramento genético, o bem-estar animal e a reprodução. Então, a zootecnia, ela estuda para trabalhar com isso, mas lógico que pode abranger todas as outras áreas. O zootecnista, ele não trabalha só com animais de produção. Eu, por exemplo, sou uma zootecnista que trabalha com pets. É uma mega novidade, igual eu te falei. Para mim, eu não tinha nem sincera que dava para trabalhar com isso sendo zootecnista. Mas muito legal, acho que agrega muito valor para a gente, para os veterinários. É uma parceria muito importante. E isso também, a zootecnia não é a veterinária. E também não é a biologia. Não, toda vez que alguém pergunta, o que é zootecnia? É tipo veterinária? Não, gente. O zootecnista, ele não trabalha com a parte clínica, eu não posso dar diagnóstico de nada. Eu sei as doenças que o animal tem, mas eu não posso chegar num cliente e falar assim, o seu animal tem algum problema renal. Não posso de jeito nenhum, não sou médica, eu não participo da parte clínica, eu trabalho com bem-estar, eu trabalho para melhorar a vida desse animal, mas eu não trabalho com a área clínica. Tá. Então, na verdade, assim, seria uma indicação de um veterinário, uma indicação especificamente de um veterinário? Ou pode ser, de repente, um psicólogo, alguém, o próprio dono do lugar? Como funciona? Na verdade, o zootecnista, ele trabalha em conjunto com o veterinário, né? Não tem como um zootecnista trabalhar com animal sem a ajuda de um veterinário, porque, querendo ou não, uma hora ou outra vai precisar
que trabalhe com a parte clínica. A parte clínica não é a área do zootecnista. Entendi. E como que você vê essa área para você? Você tem muito preconceito na área, assim, com mulheres? Como que funciona? Ou não? Ah, é agronegócio, né? Agronegócio é bem difícil. Por exemplo, se eu fosse trabalhar com grande porte, eu tenho certeza que o pessoal da minha classe, que são a maioria são homens, são contratados antes do que eu, né? Porque acha que mulher não serve para trabalhar no agro, mulher não tem força para trabalhar com boi, mulher não tem força para trabalhar com manejo de solo, e tem todo esse preconceito, né? Agora que eu trabalho com a área pet, é mais tranquilo. Só que aí na área pet, eu tenho um pouco de preconceito com os veterinários, né? Porque o veterinário não aceita que o zootecnista trabalha com pet. E aí me fala uma coisa. Você falou que trabalha com a nutrição animal. Um zootecnista que trabalha com a nutrição animal e um nutrólogo são a mesma coisa? Não. O nutrólogo, ele trabalha mais com a parte clínica, né? Eu sou nutricionista. O nutrólogo, ele tem o poder de diagnosticar um animal, eu não tenho esse poder. Eu posso trabalhar, sim, com nutrição clínica, formulando as dietas que auxiliam, né? Um alimento coadjuvante àquela doença, que vai melhorar o bem-estar e acelerar o tratamento desse paciente. Mas eu, de jeito nenhum, posso dar o diagnóstico, que é o foco do nutrólogo, né? O nutrólogo, ele faz toda a pesquisa para ver se aquela doença é uma doença metabólica, se é uma doença com alguma carência de mineral, de vitamina. Eu não faço nada disso. Eu trabalho com coadjuvantes. Entendi. E você vê que é uma área hoje em ascensão dentro do MIPET? Assim, você vê que as pessoas procuram isso ou não? Elas não têm tanto conhecimento para procurar? Como que você vê isso? Claro. Na verdade, em relação à parte de produção, né, o agronegócio é o que gira a economia desse país, né? Então, uma das áreas que foi menos afetada na pandemia foi a área do agro. Tanto que, mesmo eu formando na pandemia, eu procurando estágio durante a pandemia, eu consegui estágio tranquilamente, consegui emprego mesmo, não fiquei desempregada nenhum dia praticamente. Então, essa é uma área que não foi afetada na pandemia. Sim, eu digo assim, no meio de pessoas que te procuram, mas e enquanto os clientes, assim, como que você vê isso? É fácil você falar pro tutor hoje? Fala assim, olha, seu cachorro vai comer X, Y e Z. Como que eles recebem isso? Eles são receptivos? Eles realmente seguem aquilo? Como que é? Seguir, eu tenho mais dificuldade quando eu vou fazer um programa de emagrecimento, né? Quando eu vou fazer um programa de emagrecimento, que aí eu tenho que cortar petisco, tenho que cortar caloria, e aí esse é o problema. O tutor não entende que o animal dele tá obeso, na verdade, o tutor vê a obesidade, não vê que o animal tá obeso, né? Acha bonitinho o cachorro fortinho, como eles falam. E aí a maior dificuldade é essa, do tutor entender que ele tem que seguir a dieta, que mesmo um animal de manutenção, eu já tenho alguns pacientes que o tutor não quer colocar o suplemento alimentar, então tem um pouquinho de dificuldade do tutor entender que ele tem que seguir aquilo lá, que a dieta que eu passei tem todos os componentes essenciais para o animal, e esse é o principal problema da alimentação natural de cães e gatos, né? Agora, com ração já é mais fácil, né? Porque o tutor sabe que ele tem que dar a ração lá e tudo mais fácil. Entendi. E como que é feita? Em que você se baseia, na verdade? Como que é feita uma avaliação hoje da crise de zootecnista que vai na casa de um tutor pedir uma orientação? É como uma avaliação de um nutricionista mesmo, né? Eu vejo o score corporal do animal, vejo se ele precisa emagrecer, se um animal tem alguma enfermidade, né, que eu posso seguir. Eu conheço o estilo de vida do animal, o estilo de vida do tutor, então eu pergunto se o animal passeia, se ele tem algum tipo de atividade física. Os ingredientes, eu passo uma lista de ingredientes para ver se o tutor consegue achar facilmente, porque não adianta eu colocar um monte de ingrediente maravilhoso, por exemplo, carne de rã, proteína de rã. Quero fazer uma alimentação com proteína de rã, proteína de cordeiro, e o tutor não achar na cidade dele, entendeu? Ou colocar um monte, várias etapas de produção da alimentação natural, e o tutor não tem tempo, sabe? Ele não consegue fazer isso. Entendi.
É um Então, pouquinho de eu tudo. chego na casa do tutor, conheço o tutor, conheço toda a família dele para ver quem que dá petisco, se é só ele que dá petisco, se ele come. Normalmente eu pego casos que tá fazendo a transição da ração para o alimento natural, né? Então, eu converso com todo mundo para ver se ele já dá algum tipo de carne, se dá uma fruta. Então, eu tenho que conversar com todo mundo da família, ver se tem outros animais, para ver se vai ter algum tipo de competição por alimento. Uhum. E. Calma, me fugiu de pergunta, tá tudo bem. A live é assim mesmo. Na verdade, sim. O que eu ia te perguntar? E em relação a esse balanceamento, né, de alimentação natural e ração, como que é feito, na verdade? Você faz essa avaliação e o animal come só o alimento natural, ele mescla. A Karina, inclusive, perguntou, né? Como foi quando a pessoa quer dar ração e alimentação natural? Como é que você faz? Na verdade, o meu foco é somente a alimentação natural, né? Porque os benefícios da alimentação natural é você fazer toda uma dieta personalizada para aquele animal, você saber o que está colocando, o que aquele animal está ingerindo, você ter conhecimento de como preparou, porque tem muita gente que pega aquele rótulo de ração e não sabe o que está escrito lá, não sabe o que é aquilo, não sabe do que é feita a farinha de vísceras, não sabe o que é CMS, né, que é carne mecanicamente separada. Então, tem muita gente que tem medo de fornecer a ração porque não sabe o que está dando para o animal, né? Então, quando eu trabalho com alimentação natural, eu sempre foco em fornecer somente alimentação natural. E também é muito difícil algum tutor falar que eu quero metade ração, metade alimentação natural, porque quando o tutor vai para alimentação natural, ele já está com esse pensamento de eu quero fornecer, eu quero que meu cachorro coma o que eu como. Então eu faço a avaliação do animal, faço toda a anamnésia. Aí o primeiro passo que eu faço é ver o cálculo de energia que ele precisa, quantas calorias que ele precisa ingerir diariamente. E aí depois eu vou colocando os ingredientes para ir conseguir fechar a dieta, né? Entendi. Então, isso vem tudo quando você faz, vem tudo como se fosse uma tabelinha nutricional. É Ou uma não? tabelinha do Excel, na verdade. Eu coloco, eu coloco todos os minerais que ele precisa, todos os aminoácidos, e aí eu vou colocando os ingredientes na quantidade necessária para atender tudo, para não ter deficiência de nada. Então é substituição, né? Eu vou colocando ali no Excel, substituindo os ingredientes para ver se vai atendendo toda a necessidade do animal. E hoje você formulando a dieta é fácil para esse tutor? Tipo, ir no mercado, comprar. Qual é o gasto médio que o tutor tem com isso? Ó, essa área está crescendo bastante, principalmente aqui na área de São Paulo. Tá ficando bem. Antigamente, pouca gente conhecia sobre alimentação natural, né? Tem muita gente que acha que a alimentação natural ainda é resto de comida, e não é. Então, eu não sei se você conhece a Silva Angélica, cachorro verde. Ainda não, mas vou conhecer. A cachorro verde é a pioneira de alimentação natural, né? Ela que deu esse empurrão para alimentação natural de pets. Então, tem bastante gente que segue ela, que conheceu ela e agora está procurando alimentação natural. Em São Paulo é bem mais fácil de eu conseguir trabalhar com isso, porque o pessoal já conhece mais, tá ficando super famoso no Instagram. Então, tá crescendo bastante, ainda bem. Na Sim. Qualivete mesmo está aumentando o número de pacientes procurando por alimentação natural. Ai, que legal, é bom, né? É muito importante que os tutores tenham essa consciência e a gente consiga atingir o melhor para o bichinho dentro do que a gente pode passar de conhecimento, né? Na verdade, agora tem bastante veterinário que está indicando mesmo por ser uma dieta personalizada, né? Principalmente para um animal enfermo ou um animal senil. Então, tem bastante veterinário que indica algum nutricionista para fazer alimentação natural, porque acaba tendo algum benefício na vida desse animal. Tá. E aqui a Karina tá perguntando. Gente, pode mandar perguntas, viu? Não fiquem Por favor. tímidos. Não fiquem tímidos. Pode fazer perguntas. Aqui está super aqui para responder. A Ká perguntou. Você disse que sobre quero que o animal com que eu como. Você atende pessoas veganas ou vegetarianas que querem
que o gato não coma carne, ou o cão, enfim. Não, eu não trabalho com vegetarianismo e nem veganismo, até porque alguns aminoácidos que o animal precisa, por exemplo, a taurina, você encontra somente em carne, de origem animal, né? Você vai encontrar principalmente em vísceras. Então, eu não trabalho com isso porque, na minha opinião, seria um egoísmo com o pet, querer que ele coma exatamente igual eu, que ele mude totalmente o seu consumo. Tem algumas rações para veganos, mas é uma coisa totalmente sintética, né? É aminoácido sintético, e aí acaba meio que indo contra o pessoal que trabalha com veganismo e vegetarianismo, né? Porque eles querem coisas mais naturais, orgânicos, e aí você dá Sim, uma coisa totalmente sintética para o seu animal. tá. Então, de repente, não seria uma recomendação. Tem alguns nutricionistas que trabalham, mas eu não trabalho porque o animal é um carnívoro e eu tenho que aceitar que meu animal é um carnívoro e é isso. Entendi. Vamos lá. Ó, a gente está perguntando aqui. Muitos colegas, inclusive em alguns dias, onde o animalzinho está prostrado, indicam arroz, batata e franguinho, o que pode também não ser adequado ao animal. O que você diria sobre isso? Isso. Na verdade, o animal Ela é comer pronta? batata, arroz e franguinho tá totalmente desbalanceado, né? Porque, por exemplo, vai dar o peito de frango. O peito de frango não tem gordura, né? Se um animal tivesse na natureza, a fonte de alimentação dele seria gordura e proteína. O cachorro em si, ele consegue metabolizar bem o carboidrato, mas ele não necessita do carboidrato, né? Não tem obrigação de comer o carboidrato. Lógico que a gente oferece carboidrato porque é uma fonte de fibra, e essa fonte de fibra acaba tendo alguns benefícios no estômago, no intestino. Só que essa alimentação de arroz, batata e franguinho está totalmente desbalanceado porque praticamente não tem nenhum mineral, Uhum. tem bastante carboidrato e tem um pouco de proteína, né? Tá, então não, assim, não atende às necessidades nutricionais do animal. É Não, não, assim, não. Uhum. clássico, aquele bem clássico da pessoa que adota um gato e vai lá e fala, ah, eu vou dar leite pro meu gato. Não, gente, leite não pode. O Não tem. pessoal, o pessoal pensa super, achei um gato na rua, vou dar leite. Não, não pode dar leite, gente. Causa uma acidez no estômago bizarríssima, muito alta. E o pessoal acha que a lactose, a quantidade de lactose que tem no leite da vaca vai atender o do gato, só que a quantidade de lactose que o gato precisa é bem menor que de um bezerro. É totalmente prejudicial, na verdade, né? A gente acha Totalmente. que tá ajudando. O leite, por exemplo, quando você encontra um animal na rua, você pode fazer um sucedâneo de colostro com o leite. Só que você não pode dar o leite, só o leite. Você tem que colocar o leite numa menor quantidade e misturar com outras proteínas e outros minerais para tentar chegar próximo do colostro da gata. Entendi. Isso também muito bem indicado e orientado por um profissional. Exatamente, tem que ser um profissional que vai fazer. Pelo amor de Deus, gente. A Kátia agora também está falando. Você faz alimentação também para animais exóticos ou silvestres, como coelhos e papagaios? Eu sei que você tem aí um mega tips ali com os animais aquáticos, mas segura aí, que a gente ainda vai falar deles. Mas você fala silvestres exóticos. Então, eu tenho alguns amigos, sim, que trabalham com nutrição de animais silvestres e selvagens. E ela trabalha no zoológico, sim, fazendo a formulação, só que essa não é a minha área. A minha Tá, área eu trabalho principalmente com monogástricos, que são cachorros e gatos. entendi. Mas Vou ver. o zootecnista, assim, ele tá no zoológico, atuando no zoológico como nutricionista, né, fazendo as dietas do zoológico e também trabalhando no manejo, no bem-estar e na parte de conservação de animais selvagens. Certo. Vamos ver o que mais aqui. Então, assim, de um modo, como que você faz essa venda para um tutor?
Assim, como é que você descreveria a nutrição? Como se vende isso, os benefícios? Os benefícios, primeiro, é aquela frase, né? A sua saúde é o que você come. Então, por exemplo, você está dando uma coisa totalmente desbalanceada para o animal, tá? Não, o animal está ficando doente, tem alguma doença de insuficiência e o tutor não sabe o que é, né? Então, a nutrição, na verdade, é saúde. Então, eu sempre trabalho para melhorar a saúde desse animal. Como é uma dieta personalizada, eu sempre vendo. O ponto principal que o tutor procura é porque é uma dieta personalizada, né? Não é, por exemplo, uma ração que é indicada para animais de pequeno porte. A alimentação natural é indicada somente para aquele animal, entendeu? Eu vou fazer tudo voltado naquele animal, no gosto dele, né? Porque, querendo ou não, eu tenho que ver o que ele come. Não adianta eu colocar alface na dieta e o cachorro não come alface. Então, não tem sentido, né? Então, eu consigo adequar a dieta para aquele animal mesmo, tanto de gostos como na parte nutricional. Entendi. Hoje, assim, vamos exemplificar um pouco. O negócio foi do alface, tudo. As pessoas estão ouvindo e estão pensando, alimentação natural, é exatamente isso, né? Ali, faz uma salada, assim, serve para o cachorro, enfim. O que hoje você usa de ingredientes para formular uma dieta natural? Assim, no geral, eu sei que tem muita coisa que dá para usar, mas assim, o que tem de mais comum que você usa hoje para formular uma dieta? Ó, eu uso bastante o arroz parboilizado, né? Que ele tem um índice glicêmico estável, não chega a dar um pico de insulina igual o arroz branco. A cenoura também eu acabo utilizando, só se um animal tem alguma alergia. Eu uso a cenoura em questão de palatabilidade, né? Porque ela é bem aceita. A abobrinha também é super bem aceita para os animais, então esses ingredientes são os principais que eu utilizo como fonte de carboidrato. Utilizo algumas folhas, né? Porque as folhas são fonte de fibras, e aí para controlar todo o trânsito intestinal desse animal. E carne. Carne eu costumo usar sempre acém ou músculo, porque tem bastante gordura no acém, né? É uma carne de segunda, só que para um animal que precisa de bastante gordura, de alguns ácidos, é importante fornecer essa carne de segunda. E frango. Em relação a vísceras eu sempre falo para dar coração de frango, porque é fácil de achar, é riquíssimo em minerais. O fígado também tem bastante gordura e é rico em minerais. Então, eu sempre. As minhas dietas não são coisas complexas. Eu sempre faço uma dieta que ele realmente vai conseguir achar. Tipo, tô sem tempo, acabou a alimentação natural do meu cão. Tô sem tempo de ir lá no açougue onde eu consigo achar cérebro bovino. Vou no açougue aqui perto de casa, eu sei que vai ter fígado, eu sei que vai ter coração de frango, Eles também são fígado de fáceis frango. também, né, ali achar. É porque se eu colocar muita coisa difícil, fica meio inviável, entendeu? Acaba desmotivando o tutor a fazer a alimentação natural mesmo, porque você coloca um monte de coisa difícil de achar, ele vai andar uns 10 quilômetros para ir no açougue, no outro dia não tem tempo, o animal não vai comer. Então, eu costumo facilitar a vida do tutor. Então, na consulta, eu sempre converso com ele para ver o que ele tem normalmente de vegetais, legumes na casa dele, o que ele consome, o que ele acha fácil. E aí eu costumo perguntar de carne. Quando ele fala assim, nossa, eu nunca nem vi coração de boi no açougue, então aí eu costumo não dar. E aí sempre sem tempero nenhum. Não, na verdade, os temperinhos, não pode colocar temperinho pronto, né? Então, pode colocar um pouquinho de açafrão. Açafrão é um antioxidante muito bom, pode dar um manjericão, algumas folhinhas, mas cebola de jeito nenhum. O alho é um tabu na alimentação natural, né? Porque ele tem ótimos benefícios, ele é um antioxidante bem potente, só que a quantidade que causa intoxicação no animal é muito pequena.
É como se fosse um chocolate, né? Um chocolate, uma quantidade muito mínima da intoxicação nesse animal, principalmente se tiver uma maior porcentagem de cacau. E aí, o que Tá. acontece? Eu costumo não passar o alho, porque eu sei que tem outros antioxidantes que você não precisa ter tanto cuidado, entendeu? Tá. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, na verdade, que eu dei uma anotadinha, mas vamos dar uma rodadinha no chat agora, que tem as perguntas, então. Vamos lá. Então, a Ju perguntou assim: Ô, Cris, talvez você já tenha até dado uma palhinha sobre isso, mas vamos reformular aqui. Cris, como que você escolhe a alimentação mais adequada para cada animal? Ó, normalmente, como eu escolho, eu vejo a saúde desse animal. Se é um animal que não tem nada, um animal saudável, eu costumo passar os ingredientes que eu sei que são mais palatáveis, que tem uma maior aceitação por eles. E aí, dependendo da enfermidade desse animal, eu vou restringindo alguns alimentos. Um animal renal, grau 4. O animal renal grau 4, ele praticamente não pode ter proteína na alimentação, né? Mas ele tem que ter proteína na alimentação. Então, o que que eu costumo usar? Eu coloco whey quando tá nessa fase. Mas um animal renal grau 1 já consigo utilizar outras proteínas. Whey, Um animal alérgico. desculpa, Oi? whey protein, tipo isso. Isso, whey protein. Whey Talvez protein. as pessoas já até fazem Ah, essa whey. é porque, na verdade, mesmo ele sendo um paciente renal, ele precisa da quantidade mínima de proteína. Então, eu não posso colocar algumas carnes com peso molecular que vai atrapalhar essa excreção da proteína, né? Então, o que que acontece? Num animal que tem alguma alergia alimentar, eu também tenho que variar, fazer uma dieta de exclusão. Eu tenho que descobrir primeiro, se ele já passou por um protocolo de alergia, né? Se ele chega com alguma alergia alimentar, eu tenho que descobrir o que que ele tem alergia. Então, eu vou substituindo as proteínas com alto peso molecular, que normalmente é carne vermelha, carne de frango, coloco bastante carne de cordeiro, peixe, que tem um peso molecular menor. E aí Tá. eu vou adequando a dieta com o animal, também com o manejo que tem com esse animal. Se é um animal que faz exercício físico, se tem um passeio com mais de 1 hora, em caminhada rápido, aí eu tenho que aumentar a quantidade de calorias. Se é um animal que passeia 20 minutos por dia, aí eu tenho que diminuir a quantidade de calorias. Se é um animal castrado, diminui também a quantidade de calorias. Se é um animal senil, eu tenho que colocar alguma proteína que ela seja mais fácil de ser absorvida, ser digerida por esse animal, né? E dentro dos alimentos hoje que a gente tem em casa, então é claro que eu vou focar mais uma vez na importância, sempre que for fazer uma alimentação natural, isso seja orientada sim por um profissional, não faça alimentação por conta, porque ouviu falar, é sempre muito importante procurar um profissional. Mas assim, dentro dos alimentos hoje, você vê alguma coisa que cause mais alergia? Que tenha mais reações? Por exemplo, tô Ah, perguntando, eu vejo que eu vou dar o meu exemplo, eu tenho duas cachorrinhas e as duas são bastante alérgicas à cenoura, elas adoram. Mas a cenoura eu vejo que é uma coisa em comum e já vi em outros supers também comentar que talvez a cenoura tem alguma coisa que sinta mais, ou é muito específico para cada metabolismo do animal. na verdade, tem bastante casos com a proteína de frango. A proteína de frango é o alimento que tem maior potencial alérgico. O trigo também tem um alto potencial alérgico. A cenoura depende. Tem alguns estudos que mostram que ela causa alguma reação, mas não está muito comprovado isso. Então, na O verdade, frango depende então do metabolismo de cada animal, né? depende. Na verdade, é como uma alergia de humano mesmo, né? Você tem que investigar do que aquele animal é alérgico. Muitas vezes eu recebo paciente que o veterinário falou que é alergia alimentar, né? Porque fez alguns testes lá e, na verdade, a alergia que ele tinha era do shampoo.
Aí muito eu importante. conversei com o veterinário, né? Ele veio falar comigo, ó, eu acho que a alergia que ele tem é alimentar. Aí eu falei, ó, vamos fazer uma exclusão das coisas que tem na casa dela, de tudo que ela usa no cachorro. E aí a gente vê se é alimentar. Trocou o shampoo, acabou a alergia. Sim, é porque assim, eu tô aqui pensando, talvez, eu acho que até a importância da live de explicar os benefícios da alimentação natural também, porque as pessoas estão mais acostumadas, de repente, até em pensar num shampoo, num produto de limpeza ali, mas como a implementação da alimentação natural, de repente, para aquele tutor é uma coisa nova que está chegando, às vezes é batata, a pessoa fala, então alimentação natural. E, gente, não é, existem outras causas, é super benéfica a alimentação natural, a Cris está aí hoje para falar isso pra gente. Então, realmente tem que ser investigada antes de ir apontando já o dedo e falar, gente, foi alimentação natural. Investigue. O pessoal tem muito preconceito, né, na verdade, com a alimentação. Na verdade, é preconceito e achar que aquilo não é suficiente para o animal. E realmente, se você fizer sem supervisão de ninguém, sem nenhum profissional, acaba não sendo benéfico, né? Porque ou ele vai ter uma deficiência de alguma coisa. Tá. Vamos voltar aqui um pouquinho pro chat agora de novo, já tem bastante perguntas. Então, a Bia agora perguntou assim, basicamente, qual seria a alimentação natural para gatos? O gato, na verdade, ele tem um paladar mais exigente, só que ele consegue se adaptar super bem à alimentação natural crua, né? Então, o gato, diferente do cão, que acaba preferindo a alimentação cozida, que tem uma maior palatabilidade para cães, o gato, ele tem uma preferência para o alimento cru, tanto por causa do aroma da carne, quanto pela textura, né? O gato, ele se importa mais com a textura do alimento do que primeiro é o aroma da carne, né? Depois a textura. Tá. Então, hoje, mas tem algum alimento que você implementa na alimentação natural de gato que é diferente, além dessa questão da carne ser crua? Tem alguma coisa que, de repente, você faça para gatos que não faz para cachorro, ou alguma coisa nesse sentido? Calma, travou um pouquinho. Vamos lá. Você comentou um pouquinho ali dos alimentos crus, né, da palatabilidade para os gatos, mas assim, dentro da formulação da dieta, tem alguma coisa que os gatos não, que você não formula para gato, que você formula para cachorro, ou formula para cachorro que não formula para gato, ou um gato não pode comer? Na verdade, o que o gato tem preferência que é a gordura. Gordura de frango, principalmente. É um ótimo palatabilizante para gatos. Em relação o que eu não colocaria numa alimentação de gatos, o gato, na verdade, ele é um carnívoro estrito, né? O cão, ele é um carnívoro oportunista. Ele consegue metabolizar super bem o carboidrato, né? Só que o gato não tem essa particularidade. Então, numa alimentação de gatos, eu sempre vou para proteína e gordura. Entendeu? Eu não costumo colocar carboidrato numa alimentação de gatos, porque eles não. Ou não consomem mesmo porque não gostam, não tem afeição para eles. Mas em cães eu consigo colocar bastante carboidrato, né? Sempre, eu nunca passo de 35%. Na verdade, eu passo em alguns casos em semigas saudáveis. Saudável. Saudáveis. Vamos lá. Com ósculos, vamos lá. E a Ju falou, a Ju pediu falar um pouquinho sobre o trabalho que você está fazendo com a Mari na Qualivetes, como que tem sido, como que esse trabalho em conjunto. A Maia é uma outra colaboradora nossa também, uma queridíssima, deve estar assistindo aí a live. Conta pra gente, Cris. O meu trabalho na Qualivetes é um trabalho conjunto, né? Eu trabalho com a Mari. A Mari, ela é responsável pela medicina tradicional chinesa. Então, eu sempre trabalho com ela conversando sobre alguns benefícios da medicina tradicional chinesa, né? Eu formulo a dieta,
Primeiro eu vou na casa do tutor, converso com o tutor, vejo como que vai ser a dieta desse tutor. Depois a Mari vai na mesma casa do tutor, a gente trabalha em conjunto. E aí ela acaba me falando, ó, Cris, eu quero acrescentar melancia. Melancia tem proximidades ali com a bexiga e eu quero acrescentar a melancia. Aí eu faço todo o cálculo para ver se esse acréscimo da melancia todos os dias vai ter alguma alteração da dieta, se vai passar da caloria que esse animal precisa. E aí, esse é o meu trabalho junto com ela, né? Ela faz a parte da medicina chinesa, sempre me perguntando da parte mais técnicas, né? Para eu ver a composição da melancia, se vai alterar alguma coisa na alimentação do animal. Eu entendo. Então é que a Má tem toda aquela coisa, né, como você falou, da medicina tradicional chinesa, então tem os pontos, tem toda uma questão de energia. Eu acho lindo, gente, lindo mesmo. Quem tiver oportunidade, mas são bem complexo e bem lindo, né? É muito complexo, é muito complexo. Eu tava vendo as lives, assim, gente, meu Deus. Aí colocam uns alimentos que eu, tipo, nunca pensei em colocar. Tipo, a Mari, ela tava conversando comigo sobre alguns alimentos. Eu, tipo, nossa, mas como que vai colocar esse alimento no animal? Aí, na alimentação do animal, e eu fico, tipo... Aí eu pergunto pra ela me explica tudinho. Eu aprendo muito com ela. Muito legal, gente. Os horários que tem que consumir. Quem tiver a oportunidade de agregar, aí os veterinários, principalmente, né, os tutores, óbvio, a título de conhecimento, mas os veterinários que tiverem essa oportunidade de se implementar a medicina tradicional chinesa, a acupuntura é uma coisa muito, muito legal. E a gente vê muito resultado aqui na Qualivetes. Eu mesmo sou fisiatra e trabalho em conjunto aqui com a Quali, com a acupunturista, e eu vejo muito resultado quando a gente traz esse complemento. Então, independente de ser físico, independente de ser zootecnista, é uma coisa que complementa muito com o nosso atendimento. Sem falar que o olhar de dois profissionais é muito melhor do que um. Alguém que contrata com a Qualivetes, ela tem o olhar do médico veterinário que é a Má, na parte de dietoterapia, e o olhar do zootecnista. Sim, são sempre duas cabeças ou três, independente do seu Até time. Mais nas reuniões. É o que a gente costuma chamar de olhar integrativo, que é o foco ali que rege a nossa empresa ali. Mas aí, vamos lá. A Ju também perguntou assim, explica sobre o congelamento profilático. O congelamento profilático, todo mundo acha que é para eliminar bactérias e não é. O congelamento profilático é mais para acabar com os parasitas, né? Que eles não resistem. O que é o congelamento profilático? O congelamento profilático. Seria? Antes de você. Deixa eu explicar. Antes de você servir a carne para o animal, os ossos, você tem que deixar essa carne no congelador durante um tempo. Esse congelamento vai fazer com que haja a eliminação dos parasitas, né? E aí, depois desse período de congelamento, você pode servir. Então, dependendo do tipo de carne, tem um período de congelamento diferente. A carne de suíno, por exemplo, ela precisa de um tempo maior de congelamento profilático. Entendi. E aí, a Ju, de novo, a Ju tá cheia das perguntas, Ju. Vamos lá. Trazendo um assunto polêmico. Como que o zootecnista pode falar um pouco sobre a lenda dos hormônios nos frangos? Que a gente sabe que é aquela coisa, né, dos frangos bombados, e a gente olha e fala, certeza que deram hormônio pro frango, não é possível, né? Um peru é um frango. Nossa. Então, eu sempre pego isso, até meus pais, inclusive, falam que não, porque o frango tem hormônio. E aí tem toda uma historinha para explicar sobre o melhoramento genético. Então, o que é o melhoramento genético? O melhoramento genético é um dos pilares da zootecnia. Então, a gente estuda sobre algumas raças de frango e a gente faz o cruzamento dessas raças para que haja um maior potencial genético de alguma característica que a gente quer. Por exemplo, só que a outra raça, ela tem uma resistência maior a parasitas. Então, são duas características que eu quero na minha criação.
Então, eu faço o cruzamento dessas duas raças. Lógico que isso demora bastante tempo. E aí, com o tempo, a gente vai conseguindo as características num animal só. Não tem nada de hormônio, não injeto nada de hormônio de crescimento para um animal chegar no período de abate tão rápido. Então é mito total, né? Totalmente, mito. Então tá, gente, não fiquem preocupados em comprar. Não, não. Tanto que no webinar me perguntaram sobre o hormônio na produção e eu falei, gente, não, isso é um mito, eu expliquei. Todo mundo acha que é impossível um animal chegar num peso tão rápido, mas isso é ciência, pesquisa, muitos longos de investimento de pesquisa para ter esse resultado. E, gente, existe todo um trabalho ali atrás. Não é ela que está falando. Super confiamos na Cris, mas existe todo um estudo ali, gente. Então fiquem tranquilos. Cris, você fez alguma anotação, alguma coisa que você queira falar pra gente, contar, que não tenha sido perguntado ainda? Não sei. Não sei se ficou claro a atuação do zootecnista, né? Que a gente trabalha com toda a parte de bem-estar é super importante na zootecnia, né? Todo mundo acha que o animal de produção não tem bem-estar na fase de produção dele, e não é assim, gente. A gente trabalha muito para ter produção. O pessoal tem muito preconceito com a pecuária, achando que está destruindo o meio ambiente, mas todo o meu período na faculdade, eu vi que a alimentação, que eles fazem alguns experimentos com diversas alimentações, principalmente em bovinos, para ver se diminui a quantidade de metano, e tem bastante gente que acha que essas pesquisas não existem, e não é assim. A faculdade investe bem nisso. É muito importante mesmo a gente lembrar disso, né? Você puder falar um pouquinho também a título de curiosidade, né, pra gente, dessa questão até dos animais de grande porte, né? As pessoas ficam, às vezes, fazem até a pergunta, né? Falam assim, mas como é que essa pessoa, tipo, trabalha ali para alimentar, enfim, né? Um boi, um porco, qualquer coisa desse gênero, e depois para as pessoas comerem, tudo existe até preconceito em relação a isso, né, também. Tem bastante gente que acha que o pessoal que trabalha com produção não tem coração e não é assim, gente. Na verdade, é uma produção super linda porque a gente faz de tudo para alimentar todo mundo. Então, zootecnista, veterinário, engenheiro agrônomo, eles são responsáveis por colocar o prato na mesa. Então, esse é o nosso foco de pensamento sempre. Sim, é importante frisar isso mesmo, que é sempre o bem-estar animal em primeiro lugar. Então, não são mortos a paulada, gente, não é assim que funciona. Hoje eu estava até conversando com a minha irmãzinha, né? E a questão era realmente sobre isso, sobre carne, né, consumo de carne. E eu exemplifiquei para ela, eu falei, você não sabe, mas assim, em outros países tem musicoterapia, né? Ali no ambiente das vacas. Existe toda uma questão de iluminação que é trabalhada, assim, tem os animais que vivem melhores do que nós, em muitos casos, né? Até brinquei. Então, é muito importante, claro, para o produto final, né? Que acaba tendo algumas qualidades diferentes dos animais que não são tratados em alguns estudos, né? Da forma como esses animais vivem até o abate e como eles chegam depois ao consumo final. Mas em questão em questão ao bem-estar animal, realmente existe todo um trabalho, gente. Existem veterinários, existem tecnistas que cuidam dessa parte. Né? Assim, não quero conversar sobre crença, sobre, sobre veganismo, nada disso. Cada um aqui é livre para suas escolhas e está tudo bem. A Kai ainda comentou aqui, ó, depois do abate, o animal passa por uma série de etapas até virar nossa carne de consumo. Foi o que a gente comentou exatamente agora. E por que ainda assim é importante o congelamento profilático? Na verdade, é a questão de contaminação, né? As pessoas precisam entender que tudo que o humano toca acaba tendo um potencial muito maior de patógenos. Por exemplo, a salmonela que existe nos animais que são abatidos
Na natureza, as cerdas são muito menos patógenas do que a salmonela que tem nos alimentos que nós consumimos, entendeu? Então, esse contato, mesmo tendo todo esse cuidado com a qualidade da carne, tanto no período de produção, quanto no abate, quanto no transporte, querendo ou não, pode ser que passe alguma coisa despercebida e acabe ficando na carne. Nós humanos não sofremos com isso porque a gente cozinha normalmente a carne, né? Então, o parasita não vai conseguir viver numa temperatura tão alta, né? Só que quando a gente fornece uma alimentação crua e não faz esse congelamento profilático, pode ser que tenha algum parasita nessa carne mesmo. Entendi. E aqui agora, o Guto Nunes, ele perguntou: boa noite, Cris, tudo bem? Existe alguma fórmula, alguma dica para troca de ração para cães? Troca de rações, você depende por que você quer trocar. Por exemplo, quando eu trabalhei na Cobase, o maior problema da ração era meu cachorro não quer comer, principalmente um animal de pequeno porte. Umas raças como Spitz, Shih Tzu, Lhasa, York, eles não estão querendo saber de ração mais. Então, quando você troca de ração, se você troca por uma ração que tem alguma proteína diferente, acaba mudando o perfil aromático dessa ração. Então, pode ser que seu animal goste, sim, mas pode ser que ele não goste. Isso é muito pessoal de cada animal. Então, se você trocar de ração para uma ração que tenha uma proteína diferente, por exemplo, eu sempre dei ração com proteína de frango. Quero trocar para uma ração com proteína de cordeiro. Vai mudar o perfil aromático daquela ração, então pode ser que seu animal volte a comer. Tá. Então você diria, você pode falar que eles enjoam mesmo da. Enjoam, eles enjoam. Tanto que se você der alimentação natural para o seu cachorro durante muito tempo e não trocar o cardápio, ele vai enjoar. Entendi. Ó, Vai enjoar. se a gente puder voltar um pouquinho no assunto. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Agora, Cris? agora, agora Então, sim. aqui, talvez algumas pessoas podem ter entrado depois ou tenham perdido algum gancho. Então, a Chloe perguntou assim, ela falou, gostaria de saber qual é o benefício e o malefício da alimentação natural. O benefício é porque você vai estar sabendo o que o seu animal vai estar comendo, é uma ração específica para ele, formulada especificamente para ele. Então, se um animal tem alguma comorbidade, então a alimentação vai auxiliar nesse tratamento, né? Vai ser um tratamento coadjuvante. E os malefícios é porque acaba sendo um pouquinho mais caro, dependendo da proteína que você usa. E também dá um pouco mais de trabalho, porque a alimentação natural você tem que preparar, tem a opção de você comprar pronta, você comprar pronta já elimina a questão de trabalho, só que também ela precisa de um espaço no freezer se você for comprar congelado. Se você for fazer todos os dias, precisa do espaço para você manter aquela quantidade de comida do mês ou da semana que você vai fornecer para o animal. Só que o trabalho é o maior malefício que eu vejo da alimentação natural, mas como eu compro congelada, então não tem problema. Agora eu fiquei pensando aqui, né, de malefício, de espaço no freezer, mas dependente, já pegou algum caso assim, que o doutor comentou com você que, por exemplo, eu sou uma pessoa de que eu não me alimento muito bem, eu confesso. Supondo que a Cris veio aqui hoje, né, eu como tutora, e venha formular uma dieta natural para o animal, de repente também não é uma coisa que a pessoa vai ter que fazer, ele de repente ela vai cozinhar pronta, ela vai cozinhar, né? Claro que vai cozinhar para o animalzinho ali sem tempero, mas já teve algum caso assim, Cris, que você foi na casa e a pessoa falou, ai, aproveitei para fazer para mim e fiz pro Totó? Ou não? Tem alguns que acabam comendo o que o Totó come, por exemplo. Faz um feijãozinho separado ali para eles, mas trocou o arroz para arroz parborizado sem nada de tempero, com o tempo de cozimento que é necessário para o animal. Então, mas eu nunca peguei o caso de tipo assim, eu tô comendo uma picanha, fiz uma picanha aqui para mim e vou dar pro meu cachorro. Não.
A Mas gente normalmente é, mas eles acabam se adequando, sim. Acaba comprando, vou comprar cenoura pro Totó, vou comprar mais cenoura porque eu também quero comer cenoura. Exato, fiquei pensando, gente, super benéfico para nós e para eles, né? Sim, sim. O meu cachorro, o Spike, eu fazia uma vez por semana a alimentação dele, né? E aí, toda vez que eu ia comprar abobrinha, as coisas, minha mãe chegava assim, pra que você tá comprando? Aí eu falo, pro Spike. Ela, não, compra pra gente também, a abobrinha tá barata, quero comer abobrinha. Tá bom, mãe. Também tá melhor, eu vou aderir super à alimentação natural aqui em casa também. Aham, é ótimo. Ela também perguntou assim, ela falou, hoje a minha cachorra come ração, e para mudar para alimentação natural, eu preciso fazer um período de adaptação? Porque normalmente quando Sim, se dá uma ração, existe algumas pessoas que falam, né? Você põe um pouquinho da ração, aí põe um pouquinho da nova, um pouquinho da velha. Na alimentação natural isso existe também? existe. Na verdade, mesmo se você for trocar de uma ração para outra, mesmo da mesma marca, você tem que fazer o período que a gente chama de transição alimentar, né? Então, eu trabalho com a transição de 7 dias. Então, durante 7 dias, o tutor vai fazendo a troca gradativa do alimento antigo para o alimento novo, para que não tenha nenhum tipo de alteração gastrointestinal desse animal. Lógico que nesse período eu ainda passo um pouquinho de probiótico para ter certeza que não vai acontecer nada. Tá, então eu não diria, normalmente quando eu falo essas questões, eu falo que assim, é comum. Não é normal, não é, mas é comum, né? Às vezes acontecer. É, um Shih Tzu, por exemplo, que tem um trato gastrointestinal mais sensível, se não ficar com probiótico, pode ser que ele passe mal. Um animal senil também, que tá com um trato gastrointestinal mais sensível também, tem que ter probiótico. Mas a gente sempre passa para quem não tenha nenhum tipo de alteração e eles acabam gostando do probiótico mesmo. Mesmo os prontos que vendem em farmácia, eles são palatáveis, e até os probióticos naturais, que são iogurte, kefir, eles aceitam bem. Tá. E aqui agora, nossa, uma pergunta super interessante da Silvia. A Silvia perguntou assim: em relação aos petiscos naturais, nós também conseguimos fazer em casa? Como que você pode remodular? Eu sei que hoje a gente pode, por exemplo, cortar cenoura em cubinho, né, chuchu em cubinho. Inclusive, às vezes, chuchu eu utilizo super para fazer os exercícios na academia. Peço para os tutores cortarem em casa, às vezes, quando não tem alguma outra forma de petisco. E como que a gente pode mudar isso? O que você indica hoje de petisco natural? Então, você tem a opção de dar um petisco natural, que é uma fruta, um ovinho de codorna, ou fazer aqueles petiscos com farinha, principalmente farinha de aveia. O petisco de farinha de aveia, eu acabo recomendando para um animal saudável, né? E também ele tem que ficar na geladeira, pelo menos, para aumentar o tempo de conservação dele. Em relação a petiscos de fruta, pedaços de carne, eu sempre converso com o tutor, se ele, como eu falei antes, eu converso para ver se ele já dá fruta para esse animal, porque eu preciso saber da interação dos outros alimentos com a alimentação natural. Por exemplo, eu vou colocar uma lâmina bem pequena de alho na alimentação natural. Aí vem o tutor e dá mirtilo, morango para o animal, que são outras fontes de antioxidante, que vai acabar potencializando o antioxidante que é o alho. Então, eu sempre tenho que saber dessas interações que tem do petisco com os outros componentes da alimentação natural. Sim, para conseguir fazer o balanceamento direitinho, né? Isso. E Para quem também tem a questão da caloria, né? Que qualquer petisco que você dá, mesmo que seja baixo, vai aumentar a caloria diária que esse animal pode comer. sim, sim, com certeza. Para quem não sabe, gente, tem uma empresa hoje de petiscos também, que trabalha ali conosco a Quali, a Pet Consciente. Então, tem diversos petiscos super bacanas, todos ali, feitos também especialmente para os pets, pensando nessa questão de bem-estar e da nutrição. Depois, quem tiver interesse, dá uma olhadinha, é bem bacana. Isso. Vamos ver aqui a Cá também falou assim. E nós que trabalhamos com fisiatria veterinária, tem uma dica de petisco para dar para os pets, né, durante
no exercício, como eu te falei, eu normalmente penso ali no peito de uma maçã, às vezes eu levo um petisco do pet consciente, mas eu também fico preocupada nisso, em de repente suplementar além do que aquele animalzinho está comendo. Eu tenho alguma dica que a gente possa fazer? Na verdade, para animais saudáveis, pode tudo, menos uva, carambola, semente de abacate. Mas, Então, se você. por exemplo, assim, você formulou uma dieta ali para o Bob, né? E vou lá, eu, Rebeca, vou atender, vou fazer exercício com o Bob. Teria alguma coisa que eu poderia dar que não fosse atrapalhar a sua suplementação? Tem. Quando você for dar alguma coisa pro Bob, eu não daria nem banana por causa da quantidade de frutose e nem melancia por causa do índice glicêmico da melancia, né? Então eu acabaria dando laranja, a laranja, um pouquinho de mirtilo, morango também é ótimo, mas claro que tem que dar uma conversada para ver a quantidade de oxidante que já tem na alimentação desse animal. Meus cães comem bastante manga. Maçã? Você pode. Pode, boa. É que tem que ver cachorro que gosta, né? Normalmente eles preferem banana. E é muito também a consciência ali do fisiatra, enfim, do veterinário que tá, porque se o Totó faz exercício, a gente condiciona, né, os animais. Então, se ele tá ali condicionado a fazer os exercícios com petisco, é muito complicado também, né? Porque a gente sabe que ele vai fazer, vou levar biscoito, né? Então o tutor já tem biscoito. Quando você vê, o tutor comeu 4, 5 biscoitos. E é muito complicado isso quando a gente passa o exercício para o tutor fazer, porque aí realmente a gente vê que ele emagrece e depois a gente sabe que é por conta disso. Foi muito importante a pergunta da capa, por sinal. O petisco, na verdade, é uma luta que o nutricionista tem com o tutor. Porque eles acabam achando que aquele pedacinho de petisco é pouco e que não vai mudar na caloria do animal, Sim. né? E, na verdade, aquilo é uma bomba calórica. Aqueles bifinhos lá tem muita caloria. Sim. Como eu falo, isso daí é o Big Mac dos cachorros. Que Sim. é pequenininho e tem uma caloria terrível, muito alta. Eu vejo muita dificuldade nisso, na verdade, porque às vezes a gente até tem um tutor que é consciente. Mas naquela casa mora o tutor, aí mora a mãe do tutor, mora, né, ali o marido. E aí começa a tal da história da borda de pizza, do pedacinho de pão. E aí as pessoas não É, têm controle sobre isso, né? E aí dá alergia, aí depois fala, mas por que doou para alimentação natural? Gente, não é. Fiquem de olho em outras causas. sim, tem sempre que ver as outras coisas, né? Aquela pizza que deu ontem à noite, aquele pãozinho que tava comendo de manhã e deu um pouquinho. Mas eu falo isso porque aqui em casa a minha mãe ela é assim, né? Ela pega um pedaço de pizza, ela reparte em quatro, um pedaço é dela, um pedaço é do sushi, um pedaço é do podre e um pedaço do Spike. Entendeu? Tudo que ela pega, ela divide em quatro porque ela tem que dar tudo pros cachorros. E mesmo falando, mãe, pelo amor de Deus, o sushi é um salsicha, né? Ele ficou aqui um tempo com ela, ele tava imenso, eu falando, mãe, pelo amor de Deus, olha o tamanho, as perninhas dele não aguenta. E ela, não, tá magrinho, mãe, o cachorro não tem cintura mais. E ela, Gente, não. veterinário também sofre, tá? A gente também sofre dessas questões, não estamos livres disso. Vamos para a última pergunta, então, porque já está dando o horário, tem 2 minutinhos. A Cabo perguntou, então, em relação à maçã. Aliás, a maçã, eu vou até acrescentar a uva também. A semente é tóxica? Quais são os alimentos É, que têm sementes que são tóxicas? Tomate, pode dar? semente não, é melhor não. Tá. Nem de maçã, nem de uva, nem de tomate. Tomate pode dar? Tomate pode dar. Sem semente. Sem semente, sem semente. Sempre importante tirar sementinhas de qualquer. Na dúvida, tirem a semente. Na dúvida, sempre tirem a semente. O pessoal dá bastante semente de abacate pro cachorro, como brinquedo, sabe? De jogar, e aí o cachorro acaba roendo, engolindo e não pode, gente. Sim, A é perigoso. toxicidade Além é da alta. semente ser tóxica, pelo amor de Deus, se o animal engasga, acontece alguma coisa. Não, mas eles dão como brinquedo de ficar jogando e o animal acaba gostando, né? E come.
Cris, quer aproveitar esses últimos minutinhos para agradecer alguém, para divulgar algum canal, alguma coisa que você tenha vontade? Eu queria agradecer a Qualivetes, né, por essa oportunidade de eu me apresentar, de eu mostrar um pouquinho mais da minha profissão, que pouca gente conhece. Mesmo o pessoal da área, veterinários, engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo ainda conhece mais a zootecnia que veterinário. Mas eu quero apresentar essa profissão linda para eu que tenho pavor de clínica e queria trabalhar com animais. Então, eu queria agradecer mesmo a Qualivetes. E, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiserem iniciar alimentação natural, entre em contato com a Qualivetes, que eu e a Marcela vamos atender vocês com todo esse olhar de dois profissionais. E é isso. Tem algum canal, algum Instagram que as pessoas possam seguir você? Gente, é Zou Cristina. Ou Cristina, Lá para seguir eu o nome dou da Cris. isso, eu dou umas diquinhas lá de alimentação natural, receita de petisco, bem-estar, dicas de suplemento, né? Que o pessoal acha que às vezes não é importante dar algum suplemento, eu mostro a importância daquele suplemento. Tá certo, então, gente, sigam o Instagram da Cris, sigam a Qualivetes, além do Instagram da Cris, todas essas dicas a Mari está sempre super atualizando, tá? A Mari é a nossa responsável ali do marketing, então ela está sempre atualizando as dicas sobre acupuntura, sobre fisiatria, sobre zootecnia, sobre dietoterapia, sobre todo esse olhar integrativo da medicina integrativa. A Qualivetes está ali sempre com as dicas para darem para vocês, sempre com novidades muito bacanas para vocês. Tá bom? Eu também queria Isso. aproveitar esse espaço para agradecer, né, a segunda live que eu tô dirigindo, é sempre muito bacana. O Qualivetes dá um suporte muito legal para a gente nesse sentido de nos apresentarmos, de conhecer, as pessoas conhecerem um pouco do nosso trabalho, da nossa linha. Ju, meninas, super agradecimento para vocês também. É isso, Cris, obrigada então pela presença, espero que façamos mais lives. Foi muito legal passar esse tempo com você, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, gente. Qualquer coisa, entre em contato com a Qualivetes ou comigo no Instagram. Isso mesmo, gente. Um beijo. Boa noite a todos. Tchau.